Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Parar. Aqui a gente para o mundo pra gente ouvir o que verdadeiramente está aqui dentro da gente. E para fechar esse mês de maio, o nosso tema desse episódio não poderia ser outro. Tinha que ser sobre maternidade. Mas eu te pergunto, quantos tipos de maternidade você conhece? A sociedade tem uma mania de romantizar a maternidade como algo perfeito, único e instintivo. Mas a realidade, ela é bem diferente. Ela é bem mais densa do que as pessoas imaginam. Eu gosto de pensar que mães geram os filhos no coração. Porque, biologicamente falando, existem as mães que simplesmente parem os filhos, mas não são mães. Então, existem vários tipos de mães. Existem as mães que adotam, existem as mães que criam seus filhos sozinhas, existem as mães que nunca tiveram oportunidade, ou até tiveram oportunidade de segurar o filho no colo, mas os perderam. Mas isso não as exclui, elas continuam sendo mães da mesma forma. E ainda existem aquelas mães que sentem culpa, exaustão e arrependimento e enfrentam um desafio que poucas pessoas enxergam. Na verdade, que a maioria da sociedade não enxerga, que são as mães atípicas, que sentem na pele, no dia a dia, as limitações e o desafio de realmente buscar ali uma orientação para trilhar o caminho junto com os filhos. Então, se ajeita aí, respira fundo, porque esse assunto de hoje é sobre dor, coragem, sobre amor e não pode parar. E para esse episódio de hoje, eu convidei uma mulher incrível que tem muito o que dizer. Ela vive na pele a maternidade atípica e é uma pessoa que eu admiro muito e que está aqui disposta de uma maneira muito carinhosa a contar um pouco da história dela para vocês. Então, seja bem-vinda, Pri, ao nosso Pode Parar. E eu queria que você se apresentasse da maneira que você quiser se apresentar para quem está assistindo a gente. Eu vou começar fazendo minha autodescrição, tá, gente? Eu sou uma mulher branca, loira, dos cabelos longos, lisos, eu tenho os olhos castanhos, a pele bem clara, tô usando uma blusa verde e um blazer preto. Atrás de mim tem um fundo preto também. Caso a pessoa não esteja assistindo, esteja apenas ouvindo, e também em respeito àquelas pessoas que não enxergam ou que têm baixa visão, né? A gente costuma fazer a nossa autodescrição. Bom, eu sou mais conhecida como a mãe da Luísa e do Hélio. A Luísa tem 12 anos, ela é uma menina pré-adolescente, ela tem apraxia de fala na infância, né? A gente teve esse diagnóstico bem nova, e é TEA, tem transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. E o Hélio tem 9 anos, quase 10, e tem autismo nível 2 de suporte. Então, eu tenho essas duas experiências bem diferentes em casa. Além disso, eu sou servidora pública do TRT da Terceira Região e trabalho exatamente com acessibilidade e inclusão. E sou esposa do Tiago, então são várias Priscilas, né? São várias mulheres, né? Além da mãe. E é isso, essa sou eu. Pri, que privilégio de receber aqui hoje, que alegria. Só para as pessoas entenderem, a gente se conectou porque o Hélio estudou com a Manu na escola. E o Hélio é, de longe, o nosso aluno preferido, né, da sala. E realmente, assim, a vida nos coloca em conexão com algumas pessoas que eu costumo falar que são até reencontros. E te ter aqui hoje é realmente um presente, viu, Pri? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diagnóstico, porque eu sei que foram situações diferentes, né? Do diagnóstico da Luísa e do diagnóstico do Hélio. Como é que foi isso para você? Bom, o diagnóstico do Hélio veio antes da Luísa, né? Cronologicamente não bate, né? Porque a Luísa mais velha, né? Teria que ter sido com a Luísa anteriormente. Exatamente. O Hélio, ele nasceu num contexto muito caótico, que a Luísa tinha um atraso de fala, mas a gente não tinha diagnóstico de nada, a não ser uma apraxia de fala. E ela tinha um comportamento muito instável emocionalmente, mas a psicóloga sempre associava com a apraxia de fala. Além disso, meu marido fazia hemodiálise à época, então era um momento muito caótico e eu trabalhava fora. Porque hoje eu faço teletrabalho, mas à época eu trabalhava fora. E aí, o Hélio nasceu um menino muito, muito saudável, nasceu a termo, nasceu com 4 quilos, enorme. Então, ele
ficou um pouco... Ele meio que se criou sozinho, sabe? Eu brinco que ele meio que se criou sozinho, assim, porque ele ficava muito com a minha mãe pra eu trabalhar. No contexto da sua família, né? É, No período. Então ele ficava muito nas telas, ele ficava muito no chiqueirinho, ele ficava muito na cadeira de alimentação, acabava de comer, ficava na frente da cadeira assistindo televisão. Então ele foi um menino muito pouco estimulado. Então, quando ele foi pro berçário, a dona do berçário começou a observar e me relatar alguns atrasos. Ela falava assim, Priscila, o Hélio... Olha só, fulana é mais nova que o Hélio e já faz algumas coisas. O Hélio ainda não faz. Tem alguma coisa de errado com ele. Tem alguma coisa diferente com o Hélio. E eu falava, não, mas isso é porque ele é pouco estimulado. É por isso. E aí minha mãe também começou a observar e falava, olha, Priscila, ele tá olhando pra televisão. Na hora que a gente tira o som da televisão, ele continua olhando pra televisão. Esse menino não tá escutando. Aí eu ia lá e batia uma porta e falava, ó, ele assustava. Ele escutava. Aí eu falei, escutar, ele escuta. E aí eu comecei a observar que às vezes eu chamava ele não olhava, mas se fosse assim, Hélio, você quer um pão de queijo, por exemplo, que ele ama? Aí ele vinha, falei, não, questão de certo, escutando, ele está. E aí eu cheguei a levar na primeira neuro, porque já tinha a questão da minha filha, eu falei assim, vamos ver se tem alguma coisa de errado. Aí a neuro pediu para fazer uma ressonância. E aí ele fez a ressonância que primeiro a neuro desconfiou que ele tinha a cabeça muito grande. E que como que o pediatra nunca tinha relatado nada. E eu falei, uai, não, o pediatra nunca falou nada. Ele é um menino grande, cabeça grande. Eu nunca tinha percebido, ele é um pouco cabeçudinho. Mas como ele é muito grande... Ele é muito grande. Ele é todo grande. Então pra mim aquilo era normal. Não dá pra perceber uma nítida diferença. Assim. Não dá. E aí eu levei, eu fiz o exame deu que era normal, que ele só tinha mesmo a cabeça grande, que era uma característica dele, mas não era uma hidrocefalia, não era nada, mas que ele tava com muita sinusite, aí já me encaminhou pro otorrino. O otorrino já viu que ele tava com as amígdalas muito grandes, que precisava operar, que precisava colocar aquele carretel no ouvido, porque ele devia estar escutando como se estivesse debaixo d'água. Pouco. Ele escutava, mas não escutava. Ou seja, todo o atraso dele para mim estava totalmente esclarecido. Ele estava com atraso porque ele era pouco estimulado e porque ele não estava escutando direito. E você estava com qual idade, Pri? 1 ano e 8 meses. E a Luísa continuava lá, com atraso na fala também. A Luísa nada, devia já estar na 2ª ou 3ª fono, das 7 que ela passou. Enfim. E aí o otorrino fez a cirurgia, tirou as amígdalas, colocou o carretel no ouvido. E eu falei, pronto, agora eu vou colocar ele na fono para estimular e vai dar tudo certo, vida que segue. Então, com 2 anos, ele foi pra fono. Ele já foi pra 7ª fono da Luísa, que a Luísa passou por 7. Ele aí já foi direto. Aí eu brinco que o caçula corta caminho, né? O caçula já começa na 7ª. E aí, um belo dia, com 2 anos e meio, mais ou menos, essa fono me chamou. Me falou, Priscila, eu não tô gostando. Pra mim tem alguma coisa errada. Eu falei, o que foi? Ela falou, pra mim ele é autista. A fono? A fono. Falou assim, pra mim ele é autista. Assim, na lata, assim. E eu assustei e fiz aquela cara, assim. Ela falou assim, mas não preocupa não, porque se ele for um autista, ele é um autista ótimo. Aí eu fiquei assim, autista ótimo? Como assim? O que é um autista ótimo? Como assim autista ótimo? Então foi um momento que alguém deu um nome pra isso a primeira vez. E aí meu mundo caiu. Eu falo que o problema nem tanto o diagnóstico, mas a suspeita do diagnóstico, na hora que alguém fala um nome, alguém dá um rótulo... Verbaliza ali na sua frente. Ela carimba seu filho, ela te dá um rótulo, né? Ela fala assim, seu filho é autista. E aí me remeteu a tudo que eu conhecia de autismo até então, que era muito pouco, que era o que eu tinha visto na faculdade, que eu me formei em fisioterapia e me especializei em neuro. Então, eu atendia crianças autistas, mas os autistas naquela época eram considerados autistas, aqueles autistas com o que a gente fala hoje, com nível 3 de suporte, aqueles autistas muito figurinha de livro, assim, que se batem, que se mordem, que não falam, que, sabe? Era esse estereótipo, né, que você carregava. Era esse, e eu olhava pro Hélio e falava, não é o Hélio. É isso, né? Não é o Hélio. E eu tenho um sobrinho autista também era completamente diferente. Eu falava assim, gente, mas não é aquela, né? Mas é um desespero muito grande. A suspeita do diagnóstico, eu falo que é um luto.
É um luto. É a morte de todas as suas ilusões. Porque a gente tem a ilusão de que a gente consegue programar a vida, né? A gente tem controle. Que a gente tem controle da nossa vida e a gente já vai programando a vida dos filhos até a faculdade, até casar. A gente vive assim, né? E de repente você descobre que você não tem controle Aquilo de não nada, existe. não virar de esquina, acabou, mudou tudo. Tudo muda o tempo inteiro, a gente não tem controle de nada. Então esse choque foi muito pesado, foi um momento muito difícil. E eu, graças a Deus, eu tenho um companheiro do meu lado, meu marido, que ele, na época, ele falava comigo assim, olha pra ele, é o nosso sol, porque Hélio significa sol, né? Então a gente sempre brinca que ele é o sol. É o nosso sol, nada mudou. É ele do mesmo jeito, não é um diagnóstico, é ele, é o Hélio. E aí a ficha foi aos poucos caindo, a gente passa por essa fase do luto, sabe? Que é muito dura. Muito dura. Inclusive, pessoas, quando alguém fala assim que fulano tá suspeitando que o filho é autista. Eu sinto, assim, um pesar no coração. Então, assim, se tiver alguém, né, vendo que está passando por esta fase, receba, assim, o meu abraço à distância com muito carinho, porque esta é a pior fase. A boa notícia é essa. Eu acho que essa é a pior fase. Porque depois que passa, você não tem opção, você aceita. Não tem. Você se reconstitui. Eu acho que a gente troca até de pele, sabe? A gente reage, a gente levanta e fala, é o que temos pra hoje. E aí? Ele precisa de mim? Ele precisa, né? Ele precisa de muita coisa. Se eu desabar, eu levo todo mundo comigo. Né? Nós mulheres temos esse papel. Se a gente desaba, acabou. Então... Não, aí outra coisa, entre a suspeita e o fechamento do diagnóstico do Hélio, não foi uma linha reta. A gente passou por por uma psiquiatra, que falou que só poderia dar diagnóstico de autista depois dos 3 anos e meio. O Hélio ainda não tinha 3, ou o Hélio tinha só 3. Aí fui em outra bambambam, neuro super famosa, que ela me mandou tirar todas as telas do Hélio e voltar daí uma semana. Na vida real, tirar a tela de menino é uma coisa, assim, pra quem não tem uma babá, uma pessoa pra ficar por conta da criança, pra quem sai pra trabalhar, tirar a tela de menino é uma coisa muito difícil. A gente sabe que é impossível, é praticamente impossível. A vida não real... tem uma base, pessoas ali próximas pra te ajudar, que na maioria das vezes a gente não tem isso, na vida real é completamente diferente. É completamente difícil. É assim, é impossível. No meu caso foi muito difícil, mas eu consegui. Minha mãe, tadinha, ela ficava com ele, né, e assim, já idosa, ficava com ele e ela no esforço também, então a gente conseguiu ficar uma semana sem tela, voltamos nessa médica. Aí, tá vendo como ele melhorou? Ele não é autista. Isso numa bambambam, uma profissional considerada referência. Você deve ter investido ali, né, financeiramente falando. Com certeza, sempre. Todas as neuros são pagas. E aí, eu falei, beleza, tá, ele não é. Então, quer dizer que... Ele vai viver sem tela pra sempre? Vai estar tudo bem? Não, ou então que ele não tem, mas então voltou tudo. Não. Então ele agora é um menino típico? Porque alguma coisa ele tinha. Se não é autismo, tinha que ter outro nome. Exatamente. Mas o que é, Tinha então? que existir um diagnóstico. E não teve. E aí eu fui numa terceira, na 4ª neuro fechou o diagnóstico dele. Aí fechou. Aí bateu o martelo, realmente é autista, é nível 2 de suporte. E aí, na hora que veio o diagnóstico, pra mim foi só um papel, porque até ali eu já tinha absorvido todo o processo do luto, entendeu? Então, aí você fala, beleza, então agora ele tem um diagnóstico, agora eu posso brigar pelos direitos dele. Aí na escola, como é que vai ser? Nisso aí já tava dando problema em escola, lógico, né? Como é que vai ser na escola, o que ele tem direito, o que ele não tem direito. Então, na hora que vem um laudo, é o seu resguardo legal, é o que te fortalece. O laudo mesmo te fortalece. E aí a gente vê que o laudo não é o fim, o laudo é o começo, né? A gente depois que... Mas primeiro passa essa fase do luto. Depois que passa essa fase do luto, aí você... absorve, e aí sim. E aí depois do diagnóstico do Hélio, eu já tinha lido muito a respeito, já tinha ouvido muito, assistido muito mulheres muito potentes que falam do autismo. Eu até sempre menciono a Andrea Werner, que é hoje ela é deputada estadual de São Paulo, e ela é muito importante na luta da causa do autista. Eu gosto muito da Lau Patron, que é uma escritora também, que tem um filho com paralisia cerebral. Então a gente vai
munindo de pessoas, sabe? De conteúdos feitos por pessoas que passam por dores parecidas. Sim. E aí a gente vai aprendendo. Então eu fui aprendendo sobre o autismo e comecei a observar características que eu falei assim, ai gente, a Luísa também tem isso. Era isso que eu ia te perguntar. A Luísa, se você para o carro numa vaga diferente do que ela está acostumada, ela dá uma desorganizada. A Luísa, se você faz um combinado com ela, você não precisa preocupar com aquilo nunca mais. O problema é quando você precisa descombinar, né? Porque a regra é clara. Mas se você, de vez em quando a gente precisa quebrar a regra, né? Por coisas da vida. Você combinou de ir no shopping à noite, mas não vai dar para ir no shopping à noite. Então, qualquer quebra de regras regulava. E aí eu comecei a pensar e falei, não, isso não é da apraxia de fala, não. E fui, de fato, investigar, e aí se fechou o diagnóstico da Luísa, depois do Hélio. Então, através do diagnóstico do Hélio, foi que aí você, como mãe, observando essas questões da Luísa, você conseguiu fechar o diagnóstico da Luísa. Provavelmente, se não houvesse o Hélio, se não houvesse o diagnóstico do Hélio, Luísa seria uma adulta sem diagnóstico. Como possivelmente eu sou. A neuro dos meninos já diagnóstico agora pra fazer uma avaliação neuropsiquiátrica. Eu falei, não, mexa com isso não, gente, vive bem até agora. Tá tem gente certo. que sente necessidade, que é uma resposta para questões da infância e tal. Sim. Pra mim, tudo bem, já passei, eu acho que eu já passei dessa fase. Pra mim, pelo menos é a minha opinião hoje, pra mim não faz diferença. Talvez eu até mude de ideia um dia, mas por enquanto pra mim tá de boa, tranquila. Eu já me sinto com características semelhantes. Eu vejo tá a Luísa, a Luísa é muito parecida comigo, eu vejo umas coisas e falo, gente, mas tudo bem, tá tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Então é isso, então aí se fechou o diagnóstico de um e depois do outro. E o da Luísa também, quando veio o diagnóstico, pra mim... Foi só um laudo, um pedaço de papel. Foi só um papel. Você já foi sabia. Só um papel e a questão legal de ter um documento que a resguarde. Então, foi isso. Mas o que veio antes do fechamento do laudo, né, do diagnóstico, pra mim, a suspeita, quando se fala a primeira vez, é que é o grande momento de dor. A dor vem dali, da quebra da ilusão. Eu trabalhei no farmacêutico há anos e eu trabalhei uma época e tendo contato com muito neurologista, né? E principalmente os neurologistas que fazem esse diagnóstico e tudo. E trabalhava até com cannabis, com canabidiol, que é uma opção, né, terapêutica interessante, tudo para alguns casos, enfim. E aí eles falavam comigo que em torno de 70% a 80% dos pais, quando escutam deles a primeira vez, é autismo, os pais não voltam. Olha o quanto que isso é alarmante. Ele falou, Lidiane, porque as pessoas vêm, e quando eu falo, as pessoas às vezes vão atrás de outras opiniões, porque não é isso que as pessoas querem ouvir, né? Então, realmente, é isso que você falou. Quando você ouve isso, é o início do seu luto. E ali é o que você falou, é realmente aquela parte mais difícil da autoaceitação, porque vem a questão da revolta, né, que é que eu falo, gente, mas por que comigo? Por que não? O porquê? Então, assim, é muito sofrido e muito solitário, né, Pri? Porque as pessoas não conseguem enxergar para poder partilhar da sua dor, né? Então, realmente são naqueles momentos ali de muita solidão que você vai vivenciando aquele luto e, ao mesmo tempo, tendo que dar conta de tudo. No seu caso, principalmente, 2 filhos com fases totalmente diferentes, né? Com contextos totalmente diferentes, que têm o mesmo diagnóstico, que ainda assim são muito diferentes, né? Então, assim, realmente muito complicado, muito sensível essa questão. E eles são mesmo completamente diferentes. Eles são 2 seres humanos completamente diferentes. A gente acha, não, é autista, né? Eu acho que é interessante até se você falar isso, porque eu conheço, né, os 2, conheço até mais o Hélio, por causa do contato que ele teve com a Manu, porque para não criar esse estereótipo do tipo, não, o autista, ele é ABCD. E são completamente diferentes. E aí você pode também falar um pouquinho, que é uma coisa até que eu aprendi com você, sobre os níveis, né? Os níveis ali do espectro autista, que você fala também. Sim. Eu falo enquanto mãe, assim, eu não sou especialista em autismo. Eu nunca quis ser especialista em autismo. Eu quis ser especialista em Luísa e Hélio. Sim. Então, eu sempre fiz essa diferenciação.
Então, assim, em termos muito técnicos, eu nem saberia te dizer. O que eu sei do autismo, o que eu estudei sobre o autismo, é que o autismo, antigamente, ele era tido como leve, moderado e severo. Eram 3 caixinhas do autismo. Então, isso caiu por terra, isso não existe mais. Porque autismo nunca é leve. Né? O leve é o leve para quem, né? Sim. Porque o autismo leve seria o caso da Luísa, né? Ou seria o meu caso se eu tivesse diagnóstico, enfim. Mas é como se o leve fosse menos autista que o autista moderado, que fosse como menos... Como se fosse degrau mesmo, né? E não é isso, não é isso. A gente trabalha hoje com níveis de suporte. Então, a gente tem... o nível de suporte é o quanto de suporte que aquela criança precisa para as atividades de vida diária dela. E ainda isso é subdividido em algumas questões, em habilidades sociais, em questão de cognitivo, enfim, tem umas subdivisões ali dentro. E isso é transitório também, a criança pode, em habilidades sociais, ela tá nível 2, nisso aqui ela tá nível 1. Nível 1. Mas a Luísa é o nível 1, porque é o que precisa de menos suporte dentro do espectro, ou seja, eu ainda brinco com a Luísa que é assim, Luísa, o espectro do autista é como se fosse a minha mão aqui, ó. Você tá aqui, ó. As suas coleguinhas lá da escola antiga, elas estavam aqui, ó. Agora, na escola nova dela, ela continua aqui, mas os coleguinhas estão mais pra cá. Então, ela não se encaixa nem lá, em um lugar, nem em outro. Por isso que eu falo muito que é o leve para quem. Não tem nada de leve no autismo. Porque, na verdade, quando você fala essa questão do suporte, ela precisa de um grande suporte, até talvez maior emocional, por essa questão de não se encaixar, até mais do que o Hélio, por exemplo. Certeza. Ela me preocupa muito mais que o Hélio. Por isso que não dá pra gente simplesmente fechar aquilo ali e ponto final, né, Pri? Exatamente. O Hélio já é uma pessoa totalmente social. Eu que o digo. Tô esperando você falar que ele é muito sincero, porque, gente, os melhores e maiores elogios da minha vida foram feitos por quem? Hélio. Não tinha nada melhor do que buscar a Manu na escola e ver ele falar: ai, tia Lid, você é muito estilosa. A mãe da Manu parece uma artista. Tem cara de rica. Olha isso, gente. Ele não tem filtro nenhum. Ele não tem filtro nenhum, pro bem e pro mal. Então, assim, passo muita vergonha com ele, mas hoje em dia a gente acha graça, a gente desculpa, tá tudo bem. Mas enfim, o Hélio, ele é muito social, muito alegre. A gente fala que ele é solar, né, que Hélio é sol. Eu falo que não tinha outro nome. Tem tudo a ver com ele, é ele. E ele se dá muito bem com adultos, mas ele não sabe fazer amizades, por exemplo. O cognitivo dele é excelente, ele tem uma memória visual, que se ele entrar aqui, ele vai olhar algum detalhe de alguma coisa, vai falar assim, não, essa televisão aqui, ela é da marca do micro-ondas. Uma coisa que ninguém observou, né? Exatamente. É uma coisa louca. Assim, vamos supor que esses 2 microfones têm algum detalhezinho diferente, aqui, um é amarelo, outro é verde. Aí vai ali, trocou o microfone, ele vai chegar aqui, bater o olho e falar, por que você trocaram de microfone? É desse nível, assim, é um absurdo a memória visual dele. Mas ele não consegue fazer amizade, ele precisa dar uma mediação para fazer amizades, assim, ele precisa da acompanhante dele na escola, por exemplo, fazer essa intermediação, sabe, essa parte social. E também até mesmo para o conteúdo da escola, ele precisa da acompanhante, porque tá na hora de copiar o quadro, aí ele tá roendo a unha, por exemplo, e aí tem que combinar, fazer os combinados com ele direitinho, de falar, Hélio, primeiro copia. Depois você rói a unha. Então, assim, ele precisa de uma mediação, ele precisa de um suporte maior, realmente, do que a Heloísa, comparado com a Luísa. Sim. E a Luísa é uma menina super séria, fechada, completamente antissocial, assim, cara fechada, sabe? Ela não te dá um sorriso. Tirar um sorriso dela é a coisa mais difícil do mundo. Claro que tem a pré-adolescência também, que ainda piora. Ajuda um pouquinho. Mas é assim, ela é totalmente diferente dele. Eles são duas pessoas completamente diferentes. Não posso falar criança mais, né? São 2 pessoas completamente diferentes, com características completamente diferentes. O mesmo CID, mas características completamente diferentes. Completamente. E o meu sobrinho, que também é autista nível 2 de suporte, também é completamente diferente do Hélio e da Luísa. Como que é isso? É por isso que eu falo que as pessoas têm que ser tratadas realmente assim, de uma maneira única. Sim. Porque são pessoas únicas, como você falou, são pessoas únicas. Independente se tá no mesmo nível de suporte, independente se tá no mesmo CID, cada um merece realmente ser tratado de uma maneira
única, individual. E o espectro é assim, por isso que é espectro. Porque ele é amplo mesmo, ele é muito diverso. Tem algumas características, assim, que a gente tem os marcadores, né, para que as pessoas que avaliam levam em consideração, mas tem outras, uns têm altas habilidades, superdotação, outros não. Então, alguns têm déficit cognitivo, outros não. Depende, cada um é um. Um se irrita mais com barulho, precisam usar abafadores, outros não. Né, outros seguram aquilo ali, ou não interferem, ou não conseguem pegar em areia, ou pisar na areia. Tem uma certa questão sensorial. Então, cada um é cada um. É muito diferente, é muito diverso. Eu vou falar agora sobre um ponto que eu sei que é um ponto de dor para você, e nem para outras mães atípicas, que é essa questão da sociedade inclusiva. Da escola inclusiva. A gente, inclusive, presenciou, né, juntas, na escola que os meninos estudavam anteriormente, uma fala, acho que nem vou falar preconceituosa, né, Pri? Talvez criminosa, né? Da dona da escola. E aquilo me incomodou de uma maneira que eu imagino como é que você recebeu, né? Aquilo eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, em relação a esse fracasso realmente, né? Esse retrocesso dessa inclusão, dessa falsa inclusão, né? Dos meninos nessa questão da escola. A escola é o maior desafio de todos, sem dúvida nenhuma. Até hoje, né? Porque eu falo que a gente vai mudando de fase no jogo, né? Até a fase do jogo que eu estou hoje, a escola é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio. Porque nós temos escolas grandes, famosas, caras, conteudistas, tradicionais. Essas escolas simplesmente não se interessam pelos meus filhos. Elas não têm interesse neles. Porque eles não vão gerar um primeiro lugar no Enem. Ou não, até poderiam gerar, mas, enfim. Elas não se interessam. Então, eu tive experiências terríveis, tanto com a Luísa quanto com o Hélio. Pri, você pode contar, se você quiser, né? Eu acho que é até interessante você falar. Porque foram coisas muito sofridas, né? Essa coisa de, a gente tá convidando você e seu filho a se retirarem da escola de uma maneira muito poética, muito sublime. Então, fique à vontade para contar a sua experiência. A Luísa começou numa escola muito pequenininha, que era berçário também. E aí, em determinado momento, ela tinha as crises ainda de gritos, de se desregular, e ninguém sabia por que ela desregulava. A Luísa era uma criança, um bebê e uma criança na primeira infância, que ela desregulava, ela tinha crises de choro, ela tinha terror noturno, e a gente não sabia por quê. E ela tinha muita intenção comunicativa e não conseguia falar. A apraxia é como se ela tivesse um esparadrapo na boca. Então, ela quer falar, ela quer te contar o mundo. E eu ficava assim, Luísa, faz mímica, desenha. E aí, na hora que você acertava o que ela queria falar, ela fazia até assim. Aí a gente fazia assim também. Só que eu entendia quase tudo, mas era eu que entendia. O resto do mundo não entendia. Então, você imagina uma criança dessa na escola. Então, na escola pequenininha que ela passou a primeira infância, né? Era uma tragédia. Era uma tragédia. Eles tiravam a Luísa de sala na hora que ela começava a chorar. Ela ficava vagando pela escola. Um dia a psicóloga dela foi lá visitar e me falou, Priscila, você não vai esperar nem o final do ano, você vai tirar a Luísa agora. Você vai tirar a Luísa agora. Era setembro. Eu acho que ela estava no primeiro período, salvo engano. E aí, ou maternal 3 ou primeiro período. Luísa ficou sem escola até o final do ano. E aí eu falei, não, agora eu vou pôr numa escola grande profissional, né? Grande vai ser profissional. Essa escola pequena é vai ser muito melhor, vai ser muito melhor. E aí fui e coloquei na escola tradicional, grande, conteudista, e falei, pronto, coloquei e falei, não, agora sim. Tinha a escola dos pequenos e a escola dos grandes, né? Uma do lado da outra. Então, a escola pequena recebeu a Luísa de braços abertos, e foi aquela coisa toda, se dizia muito inclusiva. E começou, a Luísa continuou com as crises de desregulação, eles tiravam a Luísa de sala, levavam a Luísa para a secretaria, me ligavam para buscar. Começaram a me ligar para buscar, todo dia me ligavam para buscar, cada dia era uma coisa. Porque a Luísa teve uma crise de choro, começou a jogar o tênis, jogou carteira, coisa que eu nunca vi a Luísa fazer. Jogando carteira e ninguém consegue entender, ninguém consegue parar a Luísa e não sei o quê, e me chamava para buscar. E aí, foi crescendo, e aí a gente tentando, né, psicóloga ia na escola, conversava e tal. E aí ela foi crescendo, porque até determinado momento, a educação infantil,
seu filho ainda assim, Lulu, bonitinha, é a mascotinha da sala, que bonitinho. Eles faziam uma roda uma roda com as crianças, sem a Luísa, para explicar para as crianças como a Luísa era. Para as crianças saberem como a Luísa era. Como se ela fosse um bichinho ali de estimação. Exatamente. Então, Luísa era assim, Lulu, fofinha, gracinha e tal. Na hora que entra no fundamental, o jogo vira. As coisas mudam. Porque aí as meninas já ficavam meio assim, que preguiça da Luísa. Que preguiça da Luísa. E a Luísa sempre teve uma percepção muito grande das coisas. Então, Luísa, um dia, logo que ela começou a falar, com 5 anos e pouco, e eu sempre joguei muito aberto com ela. Tanto com ela quanto com o Hélio. Sempre falei dos diagnósticos, de tudo. Mas na época que a gente sabia só da praxia, teve um dia que a Luísa me virou pra mim e falou assim, mamãe, por que eu sou especial? Aí eu falei assim, minha filha, porque você é uma menina incrível, inteligente, esperta, amada. Ela falou, não, que problema que eu tenho? E aí eu respirei fundo e falei, você não tem problema. Você tem apraxia de fala. Lembra, Luísa? Lembra que você demorou pra falar? Lembra que a gente passou por 7 fonos? Lembra que você vai lá com a tia fulana, pra tia fulana? Você lembra? Lembro. Tá. E aí você começa a observar. E ela falava, mamãe, no recreio eu tô lá do lado das meninas, mas eu tô sozinha. Você vê claramente que ela tá sendo, assim, deixada, de lado, isolada. Excluída. Não, quase que tacitamente, assim. Ela tava ali, mas não tava. As meninas estavam ali em volta, mas conversando sobre outros assuntos e ela ali parada. Sabe? Então eu fui vendo o sofrimento dela. Eu fui vendo, não, Luísa tá em sofrimento. E aí eu encontrei uma outra escola maravilhosa, que eu amo de paixão, que pensa tudo que eu penso sobre educação. E aí, Luísa foi pra lá no 5º ano do fundamental. Lá é do 5º até o 2º grau, até o final do ensino médio. Então, coloquei Luísa nessa escola e foi junto com meu sobrinho. E eu pensei, nossa, pronto, resolvi essa questão pro resto da vida, que beleza. E agora, né, a gente já tá no processo de que a Luísa é a menos atípica. Justamente porque ela não tá ela não se encaixa nem num perfil nem outro. E agora ela é a menos atípica da escola e eu tô em processo de troca de escola para uma outra conteudista que não é a Adiantes, porque a Adiantes eu não passo nem na porta, mas pra tentar fazer essa transição. Então a minha experiência com a Luísa foi essa. A experiência com o Hélio, eu acho que foi até um pouquinho pior, porque o Hélio foi direto o berçário foi ótimo, maravilhoso, foi inclusive a senhora que teve a primeira sinalização que teve. Eu até fui lá outro dia pra ela ver o Hélio, ela falou assim, meu Deus, o tamanho do Hélio. Ela é ótima. E aí ele foi direto pra essa escola grande. Que a Luísa tava lá, falei, não, a Luísa tá lá, vai ficar lá, né? Lá, os irmãos, vai ficar os irmãos juntos. E aí o Hélio ainda não estava naquele processo, ainda sem diagnóstico, para diagnóstico. A escola demorou quase que um ano inteiro para colocar uma pessoa com ele de acompanhante. Quase um ano e meio? Foi em setembro que colocou. E depois fiquei sabendo que foi porque a professora chorou insistindo com a coordenação para colocar uma pessoa com ele. Não foi nem por uma questão dele, foi por uma necessidade que a professora deve ter insistido muito. Então, colocaram uma mediadora com o Hélio, que foi um anjo. O Hélio virou outra criança. Eles convocavam reunião comigo. Eu falei assim, Priscila, a professora quer falar com você. Aí eu chegava na reunião, tava a professora, a coordenadora, até o professor de educação física participou da reunião. E ele falava assim, Priscila, na hora do recreio, o Hélio fica correndo ao redor da quadra. Ele não quer fazer atividade. O que a gente faz com ele? Eu falei assim, eu que te pergunto. Na verdade, você estava educando os professores de uma maneira melhor de educar o seu filho. Eu que te pergunto, no caso, a mãe sou eu. E aí, eles colocaram essa mediadora com o Hélio virou outra criança, ficou tudo bem. Aí terminou o ano, foi do ano de 2019. No ano de 2020, que foi o ano da pandemia, iniciou o ano, ainda antes da pandemia, tiraram a mediadora dele sem me falar. E aí eu fui conversar com a coordenadora dessa escola grande, cara. Enfim. Você sabe que nem eu passo na porta dessa escola mais, né? Aí sabe o que a coordenadora falou comigo? Eu não tô acreditando. Aí a coordenadora virou pra mim e falou assim, o Hélio não precisa de babá. A coordenadora. Aí eu falei, não, você não entendeu, não é babá. No caso é mediação, porque se meu filho precisar de uma babá, quem vai fornecer uma babá pra ele sou eu. Não é a escola. Esse não é o papel da escola. E aí veio a pandemia, em março, né? Já fechou tudo e tal. Tirei o Hélio da escola, porque aula virtual para um menino, né? O Hélio tinha o quê? 4 para 5 anos?
como, né? Não fazia sentido. Tirei o Hélio da escola durante a pandemia, coloquei uma pedagoga para ir lá em casa, para fazer algumas atividades com ele, pelo menos para tentar fazer alguma coisa com ele. E quando fui retornar com ele, né, quando as aulas voltaram, fui retornar com ele, mandei um e-mail para a escola para deixar registrado que eu estava querendo retornar com ele para a escola e aproveitando para retomar o assunto da mediação, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, conforme a lei tal, conforme bababá. E aí a coordenadora me telefonou para falar que não tinha vaga. Ela não respondeu o meu e-mail. Claro que ela não respondeu. Ela vai deixar ali formalizado. Claro que não. Então ela me ligou e avisou, Priscila, olha, nós não temos vaga. Aí eu falei, tudo bem, eu não vou brigar com o garçom. Eu não judicializo escola, sabe? Eu tenho esse princípio, por quê? Você tá brigando com o garçom. Você tá brigando com a pessoa que você vai entregar seu filho para ela. Então, assim, não acho nem que eu esteja correta, não, mas é o meu ponto de vista. Tem muita gente que judicializa, enfim, cada um sabe do seu jeito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Faz suas escolhas. Mas eu prefiro não judicializar, porque eu tô entregando o meu filho para uma pessoa, né? E aí eu falei, então tudo bem, vou procurar outra escola pro Hélio. Aí joguei no Google. E aí achei a escolinha. Que ele meninos. Estudou com a Manu. Sim. E fui lá, visitei. Aí eles falaram, não, mas até o Theo da Andréa Werner estudou aqui é ótimo e tal. Aqui não tem bullying, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Tem até outra criança autista na sala dele. Eu falei, que coisa boa, salinhas pequenas. Pode mediar? Tem mediador? Não tem mediador, mas a sala é pequenininha, são só 8 alunos. 7, 8 alunos. Aí eu falei, então tá, não tinha muita opção de escolha no meu caso, né? Eu falei, então tudo bem, vamos começar e ver. E aí, a princípio, foi correndo as coisas assim, né? Um probleminha aqui, outro ali, mas nada demais. A gente administrava, né, Pri? Era tudo bem, era realmente poucos alunos. Aí, entrou mais crianças atípicas também na história, enfim. Então, foi aquela escolinha que a gente tinha aquelas reclamações no grupo de WhatsApp, né? Disso, daquilo, mas que tava sob controle, tava tranquilo. E fui levando até que teve, né, no ano seguinte eu já comecei a achar ruim, já comecei a ver umas coisas que eu não tava gostando, o Hélio soltava pouca coisa, porque o Hélio não é muito de falar o que tá desagradando ele não, sabe, pra ele tá tudo bom, assim, pra ele chegar a verbalizar alguma coisa, porque o negócio tá muito feio. Então, eu comecei a perceber que a escola não tava adequada pra ele. E aí a gente teve aquela reunião. Eu já tava assim, eu já tava decidida já que eu ia tirá-lo, mas enfim, teve uma reunião, porque os pais estavam reclamando muito da professora, e tinha razão, realmente a professora, ela era muito despreparada para aquela turma, e eu achei inclusive muito antiético, porque marcaram uma reunião para falar mal de uma professora, sem a professora presente. E a dona da escola defendendo que realmente a professora, ela não está preparada mesmo, a gente vai trocar a professora, vamos colocar uma professora super experiente com os meninos, e aí vai dar tudo certo, por favor, nos deem essa chance. E aí trocaram a professora ainda no mesmo ano, né? Não esperaram nem passar no mesmo ano. Foi imediato, acho que na semana seguinte trocaram a professora. Foi uma coisa assim E ela falou do planejamento, né? Do próximo ano, né, Pri? E aí eu falei, eu lembro de ter levantado a mão e falado, olha, deixa eu falar uma coisa, nós estamos falando de uma turma de 10 crianças, há 4 crianças atípicas, 2 com síndrome de Down e 2 autistas. Pode ser a professora despreparada, pode ser a professora preparada, pode ser o papa. Ninguém dá conta de uma turma de 10 crianças com 4 crianças atípicas sem uma mediação. Na verdade, eles estavam ainda batendo na tecla que ela era despreparada e era uma turma difícil. Isso. Porque metade da turma eram com crianças atípicas. Isso. E a Pri já batendo nessa tecla há um tempo, essa questão da mediação, né? E aí a Priscila foi e sugeriu isso. E aí eu falei, vocês não tem nenhum mediador. Ninguém dá conta, você quis falar isso, não. Não, a questão não é a professora. Não é a professora. Preparada, despreparada, ninguém vai dar conta. Tem 4 crianças atípicas. E aí a dona da escola ainda soltou a pérola de que, gente, realmente, essa turma, ela é muito divergente.
Inclusive, já até avisei que a partir do ano que vem eu só aceito 2 crianças atípicas por turma. Porque aqui não vai ser uma escola de crianças atípicas. A gente não quer esse título. Exatamente. Mas claro, né? Quem tá pode ficar. Gentilmente, a gente não vai expulsar ninguém. Mas só te convidar, assim, se você quiser sair, você fica à vontade. Gente, a dona da escola falou isso. Foi feio, foi bem feio. E aí eu falei, pronto, eu não vou brigar com essa mulher, porque senão amanhã ela tranca o Hélio no quartinho e eu não vou ficar sabendo. Então eu engoli a seco e falei, e aí tomei a decisão realmente de que eu ia mudar de escola. E aí o que me restou foi a escola pública. Foi a minha última opção, porque a gente tem os nossos preconceitos também, eu vim da escola privada, eu estudei escola privada a vida inteira, e a gente sabe de tudo que é público, todas as restrições. Eu venho do serviço público, eu sei de todas as restrições do que é público, principalmente a educação pública, né? Falta livro, falta uniforme, falta tudo. Mas matriculei o Hélio na escola municipal e tem sido muito bom, porque a gente tem uma mediadora, uma auxiliar eu nunca sei o nome técnico, se é auxiliar de ensino, enfim, a moça que fica com ele, a Maristela, é um anjo na nossa vida, assim. Então, o Hélio é louco com ela é louca com ele. Eu falo que eu adotei ela é da família já, e ela cuida do Hélio, assim, com todos os cuidados possíveis, porque a mediação, e aí entra na questão da escola, que é quando a gente briga com o sistema. Não adianta você pegar uma escola que não quer seu filho e você obrigar a escola, por lei, a colocar um mediador para ele. Porque eles vão colocar um estagiário lá que vai fazer o quê? Vai ser o parzinho do seu filho, ou seja, vai atrapalhar a socialização e vai dar as respostas de prova para ele. É isso que ele vai fazer. Basicamente é isso. Vai levar na porta do banheiro, vai agregar absolutamente nada. Isso não vai desagregar. Isso não é inclusão. Não é inclusão. Isso não é inclusão. Inclusão tem que ser da ideologia da escola. A escola tem que ser inclusiva. Se a escola não adianta. Não adianta colocar um mediador. Então, essa mediadora, ela enxerga isso. Então, ela fica com o Hélio dentro de sala e fora de sala, ela promove socialização com o Hélio. Ela põe o Hélio pra pular corda com as meninas, pra bater corda, pra jogar futebol com os meninos. Dentro das limitações físicas que o Hélio tem, que o Hélio é meio sem jeito, assim, ele tem um déficit de equilíbrio, ele é gordinho e tal, ela põe ele pra fazer as coisas. Então, ela promove socialização dele. Então, pra mim, hoje, o Hélio tá muito bem nessa escola, principalmente em razão dessa pessoa, da Maricela. E a escola também foi muito receptiva, eu não tenho o que falar da escola. Os problemas da escola são os problemas da educação pública. Sim, que aí não tem como. Que aí não, Ô Pri, você acha que a gente caminha por um futuro em que tenham escolas exclusivamente atípicas? Porque eu sei que era uma coisa meio contrária, né, a sua opinião, de mais tempo, né? Dessa questão da inclusão. Você acha mesmo que essa questão da inclusão social na escola, isso fracassou? Eu acho que a nossa sociedade fracassou. Eu acho que tem que começar de novo. Eu era radicalmente contra escolas especiais. Radicalmente. Até que eu comecei a conversar com pessoas com deficiência e perguntar sobre experiências, principalmente pessoas cegas, pessoas surdas, deficiências que não têm... eu até aprendi essa palavra outro dia, passabilidade. Elas são... Passabilidade? Passabilidade é quando você... passa despercebido no meio das outras pessoas. Tem deficiência que você não tem passabilidade. O cego, o próprio surdo, né? Então, eu acho que a ideia da escola inclusiva, ela é linda, ela é maravilhosa, mas, infelizmente, a nossa sociedade não está preparada para ela. Então, o que eu vejo? Eu vejo um movimento muito claro das crianças com deficiência migrarem para as escolas especiais que ainda existem, ou escolas inclusivas se tornando escolas especiais, que é o caso da escola da Luísa, que eu tô vendo isso claramente, que ela tá se tornando uma escola especial. Por quê? Porque os pais de filhos típicos tiram as crianças. Ah, não, ela é muito fraca. Ah, não, ela é muito... Tem uns meninos muito esquisitos lá, entendeu? Então, forma essa opinião horrorosa. E aí as crianças vão para as escolas especiais. E as escolas conteudistas que não estão
nem aí, né, para esse tipo de criança, ficam sem este problema para resolver. Então, eu vejo muitas crianças atípicas indo para a escola pública, porque na pública você consegue um mediador sem brigar com ninguém, é incrível. É só fazer a matrícula e apresentar o laudo. Foi a experiência que eu tive com o Hélio. Não precisei brigar com ninguém. Falei, gente, não precisei brigar com ninguém esse ano em relação à escola, coisa boa. Não precisei brigar com ninguém. Que já era uma coisa que estava no seu script. Com quem que eu vou brigar hoje? Era assim. Então, as crianças vão para a escola pública ou vão para as escolas especiais. E realmente, às vezes, as outras escolas não estão preparadas. Eu adoraria que estivessem preparadas, mas elas não estão. Então, os filhos, enquanto elas não se preparam, enquanto a inclusão não caminha a passos largos, porque ela tem caminhado a passos muito lentos, gerações e gerações vão crescendo. E essas crianças estão indo... O que está sendo dessas crianças? Sabe? Eu vejo crianças sendo forçadas a estarem em escolas conteudistas em sofrimento. Em sofrimento. Ou então... ficando à mercê, né? Então, infelizmente, eu acho que hoje a gente ainda precisa das escolas especiais. Principalmente para as crianças com maior comprometimento. Agora, as crianças de pouco comprometimento estão em sofrimento nas escolas conteudistas. Que é o caso da Luísa, por exemplo. Que é o caso da Luísa. E assim, Pri, qual que é o seu maior medo, assim, quando você pensa na Luísa e no Hélio? É a hora que a gente não estiver mais aqui, né? Porque a gente não tem controle. Eu evito pensar nisso, na verdade, sabe? Porque a gente não tem controle de nada mesmo. Eu falo isso, a gente, mãe não pode morrer. Não deveria, né? Falar, não, enquanto tá tudo certo aqui. Eu evito pensar nisso, na verdade. Mas eu tento formar pessoas fortes. Pessoas fortes, eu tento alimentar ao máximo a autoestima deles, as potencialidades deles. Por exemplo, a questão social é um problema, mas a Luísa já sabe programar. Então, a Luísa faz aula de programação, assim, ela detona, ela desenha super bem, ela faz vídeos maravilhosamente bem, ela é muito inteligente. O Hélio também está indo para o mesmo caminho. Então, assim, eu tento incentivar as habilidades deles para autoestima, né? E torná-los fortes, porque o mundo é cruel. É cruel. O mundo é cruel e tento, e aí entra até o trabalho que eu faço, eu trabalho com acessibilidade e inclusão. Eu ia falar para você falar sobre isso agora, sobre a questão do capacitismo. Ah, sim, pois é, capacitismo é um termo que a gente usa para... é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Assim como a gente tem o racismo, né, a gente tem o capacitismo. Só que esse nome vem de não ser capaz. A gente pressupõe que a pessoa não é capaz de alguma coisa em razão da deficiência dela. É como chegar, tá você e o Hélio, e a pessoa não se direcionar ao Hélio quando falar, por exemplo. Ele vai perguntar alguma coisa, não pergunta pra ele. Como é que ele chama? Pra você. Exatamente, como é que ele chama? Ou então, às vezes, vê uma pessoa com nanismo e fala assim, ai, que bonitinho. Uma adulta. Fala com infantilizando. Infantilizando, né? Então, o capacitismo, ele é... perigoso, porque ele nem sempre é óbvio. Às vezes ele tá no elogio, às vezes ele tá no... É o passivo-agressivo. Ele é tão especial, você é tão lutadora, tão guerreira, Falei, não, gente, nós somos todos sobreviventes numa sociedade que não foi feita para os meus filhos, né? Então eu vou fazer a coisa do anjinho azul. O anjinho azul, eu tenho pavor do tal do anjinho azul, gente. É porque... tudo que desumaniza a pessoa é capacitismo, é preconceito, sabe? Eu preferiria que essas pessoas, por exemplo, ao invés de falar, nossa, aquele cadeirante, aquela pessoa ali que tem, né, déficit de locomoção, consegue atravessar a rua sozinho e tal. Poxa, você já olhou sua calçada? Sabe aquela vaga de estacionamento no supermercado ali que você para ali 5 minutinhos? Não é pra você, entendeu? Eu vejo no supermercado o povo colocando carrinho de supermercado na vaga de PCD. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é difícil, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que eliminar o capacitismo ele existe, todos nós somos capacitistas em desconstrução.
né? Eu não tive a chance de conviver com pessoas com deficiências na minha infância nem na minha adolescência. Não tive um amigo com deficiência, não tive um amor com deficiência, um namorado com deficiência, não vivi isso. Por quê? Porque na minha época, eu sou do interior, as pessoas com deficiência, elas geralmente eram institucionalizadas, elas estavam dentro, né? Elas estavam dentro de casa, ou a gente não tinha escondidas contato. em casa, exatamente. Elas frequentavam a escola, não tinha isso. Agora não, agora elas estão na rua, agora elas estão ocupando os espaços dela. Então a gente precisa normalizar a deficiência. Então eu trabalho muito com isso, eu trabalho com acessibilidade e inclusão dentro do tribunal, tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. O meu chefe, inclusive, é uma pessoa cega. Eu vi outro dia ele é maravilhoso que você fez ensinando umas coisas que a gente não pensa, né? É o que você fala, que essa questão do capacitismo, ele tá em cada um de nós. Essa questão de formatação de texto, como é que você... Um texto que você produz, pensando que um profissional, né, na área, vai receber aquilo ali, para ele poder entender melhor. Isso tudo é muito importante, né, Pri? Sim. E ainda é pouco difundido, né, esses tipos de informação. Exatamente. Eu comecei a trabalhar exatamente com documentos, com acessibilidade de documentos. Porque a gente acha que sabe usar o Word, Sim. né? A gente acha que sabe usar o Google Docs, o Writer. Existe um padrão, né? A gente segue o padrão. Que basta você colocar lá uma frase centralizada com fonte 14, negrito, pronto, aquilo ali é um título. Não, aquilo ali não é um título, aquilo ali é um parágrafo. Tem lá os estilos lá do Word para você usar, aquilo é um título 1. E aí usar as estruturas todas que o documento tem, usar ali, não fazer travessão... travessão, tananã, como se fosse uma lista. Não, tem lá, item de lista. Por quê? Porque a pessoa que vai escutar o documento por meio de leitores de tela, né, as pessoas cegas ou com baixa visão, sim. O leitor de tela avisa para ela, ó, aqui tem uma lista de 5 itens. Isso aqui é o título 1, isso aqui é o título 2. E aí ele pular, deixa eu pular para ver qual que é o outro título. Deixa eu ir lá para a página 34, deixa eu ver qual que é o outro, sabe? A pessoa navega pelo documento. Se você fizer tudo só com a formatação visual sua, não, ele vai ler como se fosse um texto corrido. A pessoa não consegue navegar por ele. Não consegue saber o que é cada coisa. Entende? Então, assim... E eu preocupava muito com a pessoa cega. E aí eu descobri, quando eu comecei a fazer curso de Libras, porque eu estudo Libras, que as pessoas surdas não necessariamente são fluentes em português. Muitos surdos são alfabetizados em Libras, que Libras é uma língua. Sim. Nós temos 2 línguas no Brasil, o português e a Libras. Então, muitos não sabem português ou sabem um português, assim, muito rudimentar. Sabe quando um estrangeiro está tentando falar português? Então, linguagem simples para eles também é super importante. O intérprete de Libras em eventos é super importante. Então, eu não via necessidade... Eu não achava isso tão absurdo como eu acho hoje. Nossa, Pri, realmente a gente tem muito que aprender. Temos. Nossa sociedade a gente tem muito que evoluir, que se desenvolver. E eu acho que quanto mais empatia, né, a gente exercer, melhor. É o que eu falo em relação às crianças, que todo mundo fala assim, hoje em dia as crianças são muito cruéis. Só que eu falo, gente, nenhuma criança nasce má. Nenhuma criança nasce cruel. Isso é uma ausência realmente de educação, de orientação, de exercitar a empatia, né? E isso vale pra gente também, nós adultos, pra gente nortear os nossos filhos ou pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque a gente sabe que essas pessoas fazem parte da sociedade, fazem parte da nossa vida. E não existe nada que nos diferencia, que nos fazem melhores, não é verdade? Então, assim, a gente tem muito que evoluir. E eu queria que você falasse, Pri, deixasse um recado, assim, para quem passa por isso, para que desde que uma mãe que agora está recebendo um diagnóstico de um filho autista, desde uma mãe que está numa fase como a sua, pensando numa mãe, né, que vive essa questão da maternidade atípica, qual o recado que você deixaria, assim, para quem está ouvindo a gente? Eu acho que primeiro as mães que estão passando por esse período, recebam meu abraço, assim, muito, muito empático, muito solidário, do fundo do coração, porque realmente a fase é difícil, dói pra caramba, dói muito. A boa notícia é que depois passa, melhora, eu posso falar que melhora. Isso não significa que é pra romantizar, não, porque não é fácil. Não, a maternidade não é fácil, quanto mais a atípica, não é fácil. Não é fácil. Não é para amadores. A gente já fala que não é para amadores. Mas eu acho muito importante as mães se unirem
eu uso muito rede social para isso. Para seguir pessoas que agregam, sabe? Ter meus grupos de pessoas que você vai vendo que não é só você que passa por isso. É isso que a gente estava comentando antes, até de começar a gravar. Que quando você tá vivendo uma solidão, né? De passar por alguma situação, a gente acaba culpabilizando muito. Isso pra tudo na vida, né? Isso vale pra mim, pra você, pra qualquer pessoa que tá assistindo a gente. Quando a gente começa a falar, a verbalizar aquilo que a gente vive, e percebe que outras pessoas passaram pela mesma situação, aquilo diminui, aquilo transporta para um outro lugar, né? Uhum. Eu falo que até o meu objetivo aqui é esse, né? No podcast. A minha missão aqui é isso. É trazer mulheres reais com histórias reais para contribuir e inspirar outras pessoas que passam pela mesma situação. Então, isso é muito importante, essa questão da união, né, Pri? Com certeza, com certeza. A gente tem que se unir mesmo, porque sozinha é tudo mais difícil, né? Muito mais difícil. Eu acho que essa questão que você faz muito bem, que eu já presenciei algumas vezes, que serve também para essas mães atípicas, é de potencializar aquilo que seu filho tem de bom. Sim, com certeza. Porque autistas são muito inteligentes, eles são muito doces, em alguns casos, são muito engraçados. Eles são pessoas como qualquer outra pessoa. Sim. Então, assim, eu acho que é interessante falar isso para as mães, de falar assim, olha, potencializa aquilo que ele tem de bom e, principalmente, intensificar a questão de inflar a autoestima deles, né? Que eu acho que isso também é muito importante. E focar nele, né? Não no diagnóstico. Como pessoa, não no laudo, né? Mas a pessoa. Foca nele, o que ele precisa, o que ele tem de bom, porque defeitos, qualidades, qualquer pessoa tem, qualquer todos pessoa nós tem. temos. E procure, se possível, rede de apoio, né? Porque às vezes a pessoa vai gastar uma grana com profissionais, porque exige muitos profissionais. Sim. Mas tem as instituições também que prestam serviços de muita qualidade. O Mano Down mesmo é maravilhoso. Eu já ouvi falar do Mano Down, já conversei com pessoas que estão no Mano Down. Não é só para síndrome de Down, tem autistas lá também. Então, assim, procurar apoio, procurar rede de apoio. Eu sei que muitas mães ficam sozinhas nessa hora. Os pais abandonam. Então, tem que buscar uma rede de apoio, porque sozinho... Alá Patron uma vez mencionou um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e às vezes a mãe é essa aldeia inteira. A aldeia toda. Então, é preciso a gente agregar pessoas ao nosso redor. E tem um texto de uma mãe de uma criança com síndrome de Down que eu acho muito lindo, que eu recomendo que as pessoas leiam, que é Bem-vindo à Holanda. Não sei se você já ouviu falar desse texto. Eu vou contar a história brevemente. É assim, você sonhou a vida inteira em ir para a Holanda, você sonhou a vida inteira em ir para a Itália. Aí você comprou passagens, você estudou, você comprou guias, você se preparou, e as pessoas estão indo e vindo da Itália, e aí chegou o seu dia de viajar, você fez sua mala, se preparou todo, entrou no avião, embarcou, e voou horas e horas e horas, e na hora que o avião chega, aterriza, a aeromoça diz, bem-vindo à Holanda. E aí você fica, mas eu queria ir para a Itália. Sinto muito, houve uma mudança de planos, você chegou na Holanda, é aqui que você vai ficar. E aí você vai ter que aprender uma língua nova, você vai ter que se acostumar com um ritmo diferente da Holanda, que é mais lento da Itália. As pessoas continuam indo e vindo da Itália e você tá ali na Holanda, mas aí você consegue respirar fundo, olhar ao redor e ver que a Holanda tem jardins de tulipas lindos, maravilhosos. Outras obras tão bonitas. Obras de artes maravilhosas. E você descobre que aí você vai conhecer pessoas que você jamais teria conhecido se você tivesse ido para a Itália. Pessoas maravilhosas. E eu até arrepio, porque esse é o meu caso. Conheci pessoas maravilhosas na minha Holanda. E aí você vê que tudo bem. Você só foi para um lugar diferente, mas que a Holanda também é ótimo para se viver. As pessoas vão continuar indo e vindo da Itália, vão continuar se vangloriando de estar indo e vindo da Itália. Mas tá tudo bem na Holanda também.
Esse texto foi escrito por uma mãe de uma criança com síndrome de Down, quando ela teve o diagnóstico. É maravilhoso. Você sabe que você vai ter que voltar aqui, né? Falo que é um assunto muito importante e muito denso pra gente falar de um episódio só, né? Então, assim, já recebo o meu convite pra gente voltar. Já aceitei. E poder falar de outras coisas também. E, Pri, qual que é o seu Pode Parar de hoje? Pode parar de Anjinho Azul. Pelo amor de Deus, Anjinho Azul não, gente. Não, Anjinho por favor, Azul, gente. Não dá. Não dá. As pessoas falam muito de autismo em abril, né? Que é o mês azul. É o mês azul. E aí também escolhe e falam naquele mesmo dia 1º de maio, Exatamente, acabou. Acabou, não tem mais o que falar. Acabou, só ficaram as mães e as crianças. O resto acabou. Então, Anjinho Azul não. Anjinho Azul não. Mãe Guerreira não, pelo amor de Deus. Também não. Todas somos, né, Pri? A maternidade já traz isso pra gente, né? Normal. Então, é isso mesmo. É isso. Somos pessoas reais. Somos pessoas reais. Graças a Deus por isso, né? Graças a Até Deus. mesmo porque quem não aguenta vai ser mãe de bebê reborn, né? Que é o que eu tava falando, né? Essa semana no Instagram. Que é muito mais fácil, né? Então. Exatamente. Então, gente, o nosso episódio de hoje, a gente norteou bastante sobre essa questão da maternidade, mas na verdade eu acho que é muito mais sobre humanidade. Eu acho que a gente cada vez mais exercitar e aprender com humildade, né? Que existem pessoas ali, né, que existem sentimentos ali e que realmente a gente não tem controle absolutamente de nada, né? Com certeza. E assim, a gente ouviu hoje a Pri, que é essa mulher incrível que carrega essa história, né? Que muitas pessoas não sabem, né, Pri, não tem ideia, mas ela é uma mulher real, como eu sou real, e como você que tá escutando também, a gente é real. E o meu objetivo aqui realmente é trazer histórias e inspirar cada vez mais, né, cada uma de vocês, da gente, a nos tornarem pessoas melhores com nós mesmos, tá? E o meu Pode Parar hoje, pode parar de preconceito. É isso, tá bom? Até o próximo episódio. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.